Arte e mídias digitais. Aula 3. Técnicas de filmagem e captação sonora. Objetivos da aula. 1. Conhecer os diferentes tipos de enquadramento e técnicas utilizados no cinema e em filmagens para transmitir uma ideia ou visão e captação de áudio. Habilidades. M 13, L, G, 301. Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens, artísticas, corporais e verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos. M 13, L, G, 701. Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação, DIC, compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos. Ponto de partida. Veja o vídeo a seguir, e depois, responda as questões. Olá, meu nome é Tony e este é Cada Quadro uma Pintura. Existem alguns cineastas que são tão influentes que, não importa para onde você olhe, você vê vestígios deles por toda parte. Veja o enquadramento desse cineasta nas obras de Wes Anderson. Suas acrobacias e façanhas em Jackie Chan. E sua postura inexpressiva em Bill Murray. Ele, claro, é Buster Keaton. um dos 3 grandes comediantes do cinema mudo, como agora começamos a perceber. O maior de todos os palhaços da história do cinema. E quase 100 anos depois acho que ele ainda tem muito a nos ensinar sobre comédia visual. Então, hoje, vamos dar uma olhada em como o mestre constrói uma piada. Pronto? Vamos! A primeira coisa que você precisa saber sobre a comédia visual é que você precisa contar sua história por meio da ação. Keaton era um contador de histórias visual, e nunca gostou quando outros diretores contavam suas histórias através dos intertítulos. Geralmente, filmes usavam na média 240 intertítulos. E o máximo que usou foi 56. Ele evitava intertítulos, focando em gestos e pantomima. Nesta cena, você nunca descobre o que esses dois estão falando. Tudo o que você precisa saber é transmitido através da mesa, e de sua linguagem corporal. Você tinha que se comunicar com o público apenas de uma maneira. Através da ação. Eliminamos as legendas. Contamos tudo em forma de ação. Keaton acreditava que cada gesto que você fizesse deveria ser único. Cada queda era uma chance para a criatividade. Mas, encontramos o segundo problema: onde colocar a câmera? Gags visuais funcionam melhor de um certo ângulo. E se você muda o ângulo, então você muda a piada, e ela pode não funcionar tão bem. Achar o ângulo certo é questão de erro e acerto. Então, vamos dar uma olhada em 2 possíveis posições para uma mesma piada. Aqui está a primeira. Aqui está a segunda. Você vai notar que no primeiro ângulo, o carro torna a maior parte da tela, e não vemos Buster claramente até ele virar. Mas no segundo ângulo, o carro está posicionado no fundo, e sempre vemos o rosto dele claramente. Esse segundo, quando ele não sabe o que está acontecendo, mas nós sim, fica muito melhor olhando daqui. E no primeiro ângulo, o posicionamento divide nossa atenção. Nossos olhos querem olhar para o rosto dele e para a placa ao mesmo tempo. Mas, depois de reposicionarmos a cena, naturalmente olhamos para ele, e para a placa. Bem melhor. Agora chegamos à terceira questão. Quais são as regras desse mundo em particular? O mundo de Keaton é plano e governado por uma lei. Se a câmera não consegue ver algo,
os personagens também não. No mundo de Keaton, os personagens são limitados pelos lados da tela, e pelo que é visível para nós, o público. E isso permite que ele faça piadas que fazem sentido visualmente, mas não logicamente. Muitas das piadas dele são sobre movimento humano num mundo plano. Ele vai para a direita, esquerda, para cima, para baixo, para longe das câmeras, ou em direção a elas. Parece familiar? Ela foi assassinada. E vocês acham que fui eu? Ei, Como Wes Anderson, Buster Keaton. achava humor na geometria. Ele frequentemente colocava a câmera mais para trás para que você pudesse ver a forma da piada. Há círculos, triângulos, linhas paralelas. E claro, a forma da própria tela, o retângulo. Achava que o posicionamento assim encorajava o público a olhar ao redor e ver o humor por eles mesmos. Nessa cena, observe onde vão os seus olhos. Agora, onde ele está? Algumas dessas piadas têm origem no vaudeville, gênero teatral de variedades, e são feitas para desenrolar com truques de mágica. E assim como todos os grandes truques, parte da diversão é tentar adivinhar como foram feitos. Keaton tinha um nome para piadas assim, chamava de piadas impossíveis. Essas são algumas de suas piadas mais inventivas e surreais. Mas como um contador de histórias, ele as achava complicado, porque elas quebravam as regras do mundo dele. Pararam de fazer as piadas impossíveis, que chamavam também de piadas dos desenhos. Pararam quando começaram a criar filmes longos. As piadas tinham que ser reais, senão a história não funcionava. E então, ele focava no que ele chamava de piada natural, a piada que surge organicamente do personagem e da situação. Considere o que ele fez com essa porta. Keaton dizia que na comédia visual, você tinha que se manter aberto à improvisação, quanto era planejado e quanto acontecia no momento. O filme era muito improvisado, de regra, por volta de 50%. Ele tinha em mente tudo antes de começar o filme, e o resto desenvolvia enquanto filmava. Às vezes achava uma piada que gostava muito, que retornava para ela. Mas, outras vezes, piadas que tinham sido planejadas, não davam certo. Então me livrava dessa piada, porque se ela não prende a atenção, não funciona. E aí vinham os acidentes. Era para ele ter conseguido dar esse pulo, mas, ele caiu. Ele decidiu continuar com o erro e criar em cima da cena. Raramente você consegue filmar uma cena dessas duas vezes. Geralmente é a primeira que sempre vale. Talvez essa seja uma das razões pelo qual tantas pessoas davam risadas durante o filme. O público tinha a sensação de que o que estava assistindo acontecia para valer no filme, sem trucagens, e que tudo era feito só uma vez, e que não era algo que tinha sido planejado ou refeito várias vezes. E isso nos traz a última coisa sobre Keaton, a sua famosa regra: nunca falsifique uma piada. Para Keaton só havia um jeito de convencer o público de que o que eles estavam vendo era real. Ele tinha que fazer para valer, sem cortes. Ele era tão exigente sobre isso que certa vez comentou: ou conseguimos nessa tentativa, ou jogamos essa piada fora. É por isso que ele continua essencial quase 100 anos depois. Não apenas por sua habilidade, mas pela sua integridade. Esse é realmente ele. E nenhum avanço na tecnologia pode imitar isso. Até hoje ficamos surpresos quando os diretores fazem as cenas de verdade, mas, eu acho que Keaton fez melhor há 95 anos atrás. Então não importa quantas outras vezes você viu alguém prestar homenagem a ele. Nada supera o original. Buster Keaton foi um ator e comediante estadunidense que se destacou pelo humor físico produzido dentro do cinema mudo.
No vídeo anterior, vimos um exemplo de como o enquadramento foi importante para a criação da piada. Pergunta 1. De que maneira o enquadramento colaborou para a cena? Pergunta 2. A cena teria funcionado se tivesse sido filmada a partir do primeiro ponto de vista apresentado? Pergunta 3. Quais outros exemplos de enquadramento você consegue pensar e que tornaram uma cena marcante? Construindo o conceito. Enquadramento. 1. Ação de decidir o que estará presente, ou não, em uma cena. 2. O diretor se utiliza de técnicas de acordo com seu planejamento e intenções, considerando as sensações e as emoções que a cena pretende transmitir aos espectadores. 3. A direção do filme pode optar por mostrar mais o cenário, caso queira ambientar o local onde a cena acontece, ou o rosto do personagem, mostrando suas reações durante um diálogo ou ação. 4. Podemos ainda considerar que plano é a distância entre a câmera e um objeto, personagem, enquanto enquadramento refere-se à posição da câmera em relação a esse objeto ou personagem. Tome nota. Enquadramento é a ação de decidir o que estará presente em cena, dando maior ênfase no cenário ou no personagem, dependendo da intenção do diretor com aquela cena ou escolha de enquadramento. Plano aberto, focado em ambientar o espectador na cena. Normalmente, exibe todo o cenário para contextualizar a situação enquanto as pessoas aparecem em menor escala. Plano médio, a câmera foca em uma pessoa ou objeto com partes do cenário à sua volta, dando maior impressão de movimentação e posicionamento. Plano fechado, a pessoa ou objeto ocupam quase toda a cena, estando em maior enfoque para o espectador observar detalhes ou outras informações importantes, como a expressão da pessoa. Plano americano. Surgiu no cinema estadunidense e foi muito utilizado nos filmes western, filmes de cowboy. A pessoa é representada a partir do joelho até a altura acima da cabeça. Primeiro plano. A pessoa em cena é enquadrada do peito para cima, permitindo que o espectador veja sua expressividade em situações de diálogo com outros personagens. Pongi. Nesse enquadramento, a câmera se posiciona de cima para baixo com relação ao personagem, passando a sensação de reduzi-lo em tamanho. Normalmente, é usado quando o diretor quer mostrar que aquele personagem perdeu seu poder ou é menor do que outra pessoa que também está em cena. Contra-plongé. Ao contrário do plongé, a câmera se posiciona de baixo para cima com relação ao personagem, passando a sensação de aumentá-lo em tamanho. Normalmente, é usado quando o diretor quer mostrar que aquele personagem ganhou poder ou que é maior do que outro personagem em cena. Captação de som.
Boa parte do som das cenas é captada ou pelas câmeras ou por microfones especiais em simultâneo às filmagens. Outro aspecto interessante de ser observado no cinema é o uso do Foley, técnica que cria os sons presentes nas cenas posteriormente à filmagem. And went on, so that, I think, is the first articulated sound that I'd ever made. Even though I started out being an engineer and I fell down a manhole or it caved in and I couldn't do any walking around because of a broken leg. And I started doing this and I've been doing it ever since. I wouldn't have changed for anything. So that's the story of my life. Hi, folks. Hi, folks. This is Mickey. I'm Mickey, too. You are? I thought so. Well, you are now. Okay. Iluminação. Responsável por nos mostrar algo, ou não, em cena. O diretor pode dar maior enfoque a algo a partir da luz ou da parte escura da cena que vemos. Abaixo, exercício de iluminação da produtora Gimba Filmes, em que vemos diferentes tipos de iluminação.
Pause e responda. Qual é o tipo de enquadramento utilizado nesta cena? 1. Plano aberto. 2. Plano americano. 3. Plongé. 4. Plano fechado. O que nós aprendemos hoje? 1. Aprendemos o que é enquadramento no cinema. 2. Vimos diferentes tipos de enquadramento que o cinema utiliza dependendo da situação retratada. 3. Assistimos a exemplos para contextualizar os tipos de enquadramento e suas possibilidades.